Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Preparação para o Barco Sacerdotal. E hoje nós vamos falar sobre uma questão aqui bem complexa, que é a função do dirigente do terreiro, ou seja, a função do pai de santo e da mãe de santo. E aí a gente vai entrar numa parte bem filosófica da religião, né? Porque qual é a função de quem conduz uma comunidade religiosa? É bem complicado, né? A gente enumerar as funções, as tarefas, as atividades. Mas nós temos que entender o seguinte: o dirigente ele tem o acúmulo de todas as funções do terreiro. Como assim todas as funções? Exatamente. Você só pode dar aquilo que você recebe. Então, quando você dá um grau, uma obrigação para alguém, significa que você tem em si esse grau, essa obrigação. Você já recebeu isso. Então, quando você converte alguém em Cambone, por exemplo, fala, não, eu te dou aqui o grau de Cambone, porque você também pode ser Cambone. Se você põe alguém como Ogan, você também pode ser Ogan. É claro, você pode não saber tocar, mas o grau está em você. Quando você autoriza um médium a ser um médium passista, significa que você também tem obrigação e função com passe. Se você converte alguém a um médium de consulta, você também tem que estar apto a dar consulta. O dirigente do terreiro, ele é responsável por manifestar os guias chefes da casa, ele é responsável por conduzir o decorrer do trabalho, ele é responsável por conduzir a manifestação dos médiums e de trabalhar o desenvolvimento mediúnico desses médiums, ou seja, ele vai preparar os médiums para o bom atendimento, ele vai preparar os médiums para que alcancem os determinados graus da casa, ou se a casa não tem grau nenhum, mas que o médium esteja cada vez melhor, ele vai preparar o médium. Ele é responsável por toda a parte administrativa do terreiro, ou seja, ele tem que cuidar das contas do terreiro, do que tem para receber, do que tem para pagar, de todo o movimento, de doações, do planejamento de festas, atividades, eventos. O dirigente é responsável pela documentação do terreiro, pela legalidade, pela legalização. O dirigente é responsável por manter o espaço limpo de forma adequada para receber as pessoas com o devido conforto ou o melhor conforto possível. O dirigente ele é responsável por orientar tanto o consulente quanto os médiuns da corrente, ou seja, toda a comunidade é refletida no dirigente. Ele tem que acolher a todos, ele tem que aconselhar, ouvir. O dirigente ele é responsável pelos sacramentos dentro do terreiro, ou seja, fazer batismos, conversões, confirmações, casamento, extrema-unção, ato fúnebre, confissão, tudo isso é responsabilidade do dirigente do terreiro. Ele, inclusive, é responsável pelo pai pequeno e pela mãe pequena. Lembra que nós falamos na última aula sobre pai pequeno e mãe pequena? O dirigente, inclusive, é responsável por eles. O dirigente é responsável por manter o terreiro em ordem, tanto em ordem legal quanto em ordem espiritual. Então, ele é responsável por fazer firmezas, assentamentos, por cargas e sobrecargas energéticas que devem ser posicionadas em determinados pontos do terreiro para que dê o equilíbrio com a energia de quem vem da rua. Ele é responsável por determinar os dias e horários dos trabalhos para garantir que os trabalhos vão durar o tempo adequado, que não vão ultrapassar muito do limite e nem acabar sem que tenha se feito tudo o que tem para fazer. Ele é responsável por conversar e adequar o trabalho dos guias espirituais dos filhos. Como assim? Às vezes tem um médium ou outro que o trabalho está destoando um pouco da linha que a casa segue. Então a casa segue determinada linha e aquele médium está fugindo um pouco do que se espera dentro da casa. Então ele é responsável por conversar com o guia espiritual daquele médium, orientar o médium, dizer, olha, a linha é essa, o caminho que a gente segue é esse, né? Ele é responsável por recepcionar
acolher as pessoas que chegam no terreiro, tanto aqueles que pedem para entrar na casa, vêm como médiuns a primeira vez, quanto os consulentes, né? Aqueles que vão ser atendidos, os assistidos. Quando eles vêm assistir, quando eles vêm visitar, é ele que acolhe cada um deles, tanto na chegada quanto na saída, né? Ele tem que estar sempre à disposição. O dirigente da casa ele não pode se isolar, né? Sentar lá no trono dele, ficar quieto e falar assim, problema é de cada um, né? Eu tô aqui, eu sou intocável. Não, ele tem que ser acessível. Ele tem que ser alguém cujo a comunidade consegue falar, consegue ter contato. Ele tem que acolher a todos. Ao dirigente cabe toda a responsabilidade legal sobre o terreiro, sobre tudo que acontece ali dentro. Então ele tem que tentar sempre se resguardar, se proteger, para evitar uma situação de desconforto, né? O dirigente, ele acumula todas essas funções e ele tem que tocar sozinho o terreiro. Mas, quando entram médiuns na corrente, o dirigente ele faz o papel de delegado. Ele começa a delegar coisas. Então, ele vai pegar aquele papel, aliás, ele faz o papel de delegador, né? Ele começa a delegar coisas. Então, ele vai pegar aquele médium e vai falar: você vai organizar as cadeiras. Você vai passar um pano no chão ali. Você ajude a limpar aqui o altar. Você vai lá na frente recepcionar as pessoas. Você vê se os banheiros estão limpos. Você ajuda aqui. Então ele vai distribuir as tarefas. E distribuindo as tarefas, ele também vai ajudar, lógico, mas ele vai distribuir de uma forma que todos acabem contribuindo um pouquinho com a casa. É responsabilidade do dirigente recolher doações, estipular valor de mensalidade, de contribuição dos médiuns e recolher todo esse dinheiro e fazer o uso adequado, ou seja, pagar as contas do terreiro, que é justamente para isso que existem as arrecadações. Não deve ir dinheiro para o bolso do dirigente. O dinheiro deve ir para o caixa do terreiro. E ele é o responsável. Lógico, ele pode delegar isso? Pode. Ele pode pegar alguém que é um profissional da área e falar: meu filho, você é profissional da área, você não quer coordenar isso? Toda essa contabilidade? Quero. Ok. Aí ele vai e delega. Ele tem que preparar os eventos do terreiro, as festividades, né, as giras especiais, mas ele também pode delegar, ele pode criar ali um grupo, ou escolher um médium, ou ter uma comissão, ou dar na mão do pai pequeno. Falar: você fica responsável por isso. Tudo que o dirigente faz, ele pode delegar, exceto ser responsável pelos filhos, pela comunidade, ser responsável legal pela casa. Então, o dirigente ele carrega muita responsabilidade. Ele tem responsabilidade tanto dentro quanto fora do terreiro, e não somente em dia de gira, todos os dias. Então é muito importante você ter em mente que o dirigente espiritual ele carrega a carga de todos junto, né? Então cada um carrega um saquinho com diversas funções, tarefas e atribuições e responsabilidades. E ele carrega um saco com todos aqueles outros dentro. Então, se cada médium carrega a sua parte, o dirigente carrega todos os médiuns com suas respectivas partes. Ele tem que conduzir, coordenar e auxiliar. Ah, tá bom. Agora você vai me dizer que lá na sua casa o dirigente não faz isso, que o dirigente senta lá, que ele é inacessível, que não dá para falar com ele, que ele não atende, que ele não conversa com os médicos, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele não faz aquilo outro. Se é tão ruim assim, você não está satisfeito, então procura um lugar melhor para você. É isso que eu tenho para te dizer. Por quê? A função do dirigente agora você já sabe aqui. A gente já falou disso. Claro, lá no barco presencial a gente vai aprofundar muito mais nisso, né? Lógico. Mas aqui você já tem então uma noção de quais são as funções do dirigente. Se você acha que o seu dirigente não desempenha alguma dessas funções, converse com ele, coloque tudo em pratos limpos, né? Agora, se você acha que não dá mais para conversar, então procure outro lugar, saia em paz, siga em paz. Não fique atrapalhando o andamento da casa, porque o dirigente certamente já tem muita coisa para cuidar, muita coisa para fazer. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Axé.